But first, are you experienced? Oi para você que está assistindo, bem-vindo ao canal Aleph Zero, e hoje eu vou falar sobre o teorema do confronto. É um teorema muito importante para o cálculo e que ele é bem fácil de se utilizar. Eu vou mostrar a importância dele e vou provar o teorema. Então, o enunciado fala que se o limite de g de x quando x se aproxima de x0 é igual ao limite de h de x quando x se aproxima de x0, que é igual a L, então ambos os limites iguais a L, e f é uma função tal que você consegue construir uma desigualdade em que num extremo você tem g de x, no outro h de x, dentro de um intervalo i que contém x0. Mas lembra, por causa da definição de limite, né, com a possível exceção de x0, então o limite de f, quando x tende a x0, é o mesmo de g de x de h de x, né? Isto é, L, né? Então vamos lá. A primeira coisa que aparece aqui pra gente é essa questão, né? Prove que o limite de x vezes seno de 1 sobre x quando x tende a 0 é igual a 0. Essa questão eu tirei do livro do Paulo Boulos. O livro chama Introdução ao Cálculo, volume 1, Cálculo Diferencial. É o exercício 234, para quem tiver curiosidade. Lá tem outros exercícios desse tipo, mas eu peguei só esse. Então, o que acontece aqui? Essa função, seno de 1 sobre x, não tem limite. O limite dela não existe quando x tende a 0. Eu vou botar o gráfico dela aqui, feito no GeoGebra, e vocês podem ver que quando o x se aproxima de 0, ela se aproxima para qualquer valor entre menos 1 e 1, né? Mas, se a gente multiplica por x, você percebe que essa função x vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a 0, o limite vai existir. Vamos entender isso, né? A gente consegue entender pelo teorema do confronto. Primeira coisa é a gente lembrar que seno de 1 sobre x é uma função limitada, né? Ela é limitada por menos 1 e por 1. Isso quer dizer que o módulo de seno de 1 sobre x é menor ou igual a 1, né? Então, a gente tem... Então aqui a gente começa a montar a nossa desigualdade, né? Para eu aplicar o teorema do confronto. Mas como eu quero a função x seno de 1 sobre x, eu vou multiplicar essa desigualdade por módulo de x. Então vai ficar módulo de x vezes seno de 1 sobre x menor ou igual ao módulo de x. Lembrando aqui da propriedade que o módulo Lembrando aqui a propriedade que o produto dos módulos é o módulo do produto, tá? Então, com essa desigualdade, a gente pode aplicar a definição de módulo aqui. Então, aqui a gente vai achar x seno de 1 sobre x menor ou igual ao próprio módulo de x ou maior ou igual a menos módulo de x, não é verdade? Esse aqui, se a gente aplicar o limite, né? Então vamos aplicar o limite de x indo para 0. Menos módulo de x, ele vai para 0 pela direita e pela esquerda, né? Como a gente pode ver pelo gráfico. E o módulo de x também vai para 0 pela direita e pela esquerda. Então isso quer dizer que o limite de x seno de 1 sobre x, quando x vai para 0, é igual a 0, né? Pelo teorema do confronto, né? A gente escreve aqui pelo teorema do confronto, né? TDC. Então tá. Outro exemplo é essa função aqui. Seja f uma função real, tal que o módulo de f é menor ou igual a 2 vezes módulo de x. Calcule esse limite aqui, né? Essa questão eu tirei de uma lista do Instituto de Matemática e Estatística da USP, da disciplina de cálculo 1 de lá. Eu vou deixar a lista aqui embaixo, o exercício 1.7 da lista, tá? Então tá, como que a gente pode fazer isso aqui? Muito fácil, muito simples, né? Como diria o professor Procópio. Se a gente tem essa desigualdade aqui, basta que a gente substitua x por x ao cubo, para a gente conseguir chegar nisso aqui.
Então, se a gente substituir x por x ao cubo, a gente vai chegar aqui, o módulo de f de x ao cubo é menor ou igual a 2 vezes x ao cubo, certo? E aqui você percebe que a gente pode dividir por módulo de x de ambos os lados, né? Então quer dizer que vai ficar f de x ao cubo sobre x, módulo disso, né? Menor ou igual a 2 vezes x ao quadrado, né? Por que x ao quadrado? Porque quando eu divido aqui por módulo de x, eu vou ter módulo de x ao quadrado. E módulo de x ao quadrado é o próprio x ao quadrado, porque x ao quadrado é menor ou igual a zero em todos os pontos da reta numérica, né? Então aqui, basta que a gente aplique de novo a definição de módulo, né? Nossa f de x3 sobre x, ela vai ser menor ou igual a 2x ao quadrado e maior ou igual a menos 2x ao quadrado, certo? Então aqui, novamente, a gente aplica o limite do x indo para zero, né? Desse lado, a gente sabe que o limite vai para zero. E desse aqui também, né? Isso quer dizer que o limite de f de x... Isso quer dizer que o limite de f de x a 3 sobre x também vai para zero, né? Então, né, pelo teorema do confronto, limite de f de x a 3 sobre x igual a zero, né? Ok? Então, o teorema do confronto é muito importante para a gente lidar com esse tipo de função. Quando a gente não consegue calcular o limite de uma função, mas consegue estabelecer a desigualdade entre essa função e outras funções, muitas vezes a gente pode usar o teorema do confronto para calcular os seus limites, né? O que dá a ele uma importância enorme para o cálculo, né? Vamos lá. Vamos provar o teorema do confronto, então, né? Então, vamos reescrever aqui o enunciado, um pouco mais curto, né? Dadas as três funções que eu tenho uma desigualdade, essa desigualdade tal como está aqui, e ela é válida para todo x dentro do intervalo i, e esse intervalo contém x0, né? Isso é importante ressaltar. Só que, por causa da definição de limite, eu não posso incluir o x0 no i, né? Por causa da definição de limite, eu não preciso incluir o x0 no i, né? E o x0 não precisa estar no domínio dessas funções, né? Como aconteceu na primeira questão que eu fiz. O zero não é do domínio da função x vezes seno de 1 sobre x, né? Mas o limite existe. E além disso, né? Além dessa desigualdade, o limite das funções dos extremos tem que convergir para o mesmo L quando x tende a ser x0, né? Então, assim, com esses dois limites, a gente pode usar a definição de limite para a gente trabalhar aqui, né? Para a gente começar a trabalhar. Então, primeira coisa, que dando um epsilon maior que zero, né, ou para todo epsilon maior que zero, existe delta1 e delta2, ambos maiores do que zero, tais que se x menos x0, se o módulo de x menos x0 é menor que delta1, implica que g de x menos L é menor que epsilon, né? Isso quer dizer que g de x menos L está entre menos epsilon e epsilon. Outra coisa que a gente consegue aqui é que se o módulo de x menos x0 for menor que delta2, então a gente garante que h de x menos L vai ser menor que epsilon. Isso quer dizer que h de x menos L está entre menos epsilon e epsilon. Então,
se a gente fizer o seguinte, se a gente falar, tome um delta igual ao mínimo entre delta 1 e delta 2, né? E aqui então, então esse delta vai me garantir o seguinte, né? Tal que se o módulo de x menos x0 for menor que delta, então eu consigo te garantir essa desigualdade. Mas se eu subtrair L em todos os termos dessa desigualdade, eu vou obter g de x menos L menor ou igual a f de x menos L menor ou igual a h de x menos L, né? Essas duas condições aqui estão verificadas, né? Então, isso aqui quer dizer que meu f de x menos L, eu consigo garantir que o meu f de x menos L é maior do que menos epsilon e menor do que epsilon, né? Então, reescrevendo, menos epsilon é menor do que f de x menos L, que é menor do que epsilon, certo? Então aqui, você pode reparar que a gente tem um módulo aqui, né? Isso aqui quer dizer que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, né? Isso quer dizer que eu garanti, isso quer dizer que eu estou garantindo que meu limite de f de x, quando x tende a x0, também é igual a L, né? O que prova o teorema do confronto, ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aí, se inscreve no canal para acompanhar, que em breve vai estar saindo um vídeo novo, e bastante coisa legal, tá bom? Então, até mais, até a próxima.